No final do verão de 1944, um grupo de tanques médios americanos, M4 Sherman da Companhia 132, o regimento blindado da 3ª Divisão Blindada, apelidada de Spearhead, atravessou Dyson, Bélgica, perto da cidade de Liège. Os tanques eram liderados pelo sargento Lafayette Poole, que atuava como comandante do pelotão, apesar de não ser oficial. Independentemente de sua patente, a liderança confiável de Poole o tornava tão capaz quanto qualquer tenente do regimento. Seus colegas confiavam em sua habilidade com tanques, e ele e a equipe estavam prestes a prová-lo novamente. Enquanto a coluna avançava, eles foram atacados pelo flanco esquerdo. Poole instruiu a coluna a continuar avançando, e direcionou seu próprio tanque, que tinha o apelido de In the Mud pintado no casco, para virar e enfrentar o perigo. Eles rapidamente avistaram uma unidade inimiga composta por vários veículos blindados, incluindo semi-lagartas e carros blindados, mas nenhum tanque. Poole e seus homens enfrentaram o inimigo e conseguiram destruir cerca de 6 veículos alemães. A breve investida do tanquista americano foi abruptamente interrompida quando Poole recebeu a notícia de que um tanque Panther alemão havia surgido e estava atirando contra a coluna deles. Ele ordenou ao motorista que voltasse para a coluna, enquanto o M4 avançava em direção ao tanque inimigo, com o artilheiro pronto para atacar. Ao chegar ao local, Poole procurou ao redor pelo tanque Panther, enquanto seu municiador carregava um projétil perfurante de 76 mm no canhão principal do Sherman. Finalmente, Poole avistou o tanque inimigo e instruiu seu artilheiro a mirar a uma distância de 1.500 jardas. Apesar da distância, um tiro na lateral do Panther ainda podia penetrar a blindagem. O artilheiro mirou com precisão e disparou o canhão, causando um clarão e um estalo supersônico, e o tiro de 76 mm atingiu o Panther, destruindo-o. Poole voltou calmamente para a frente da coluna, e eles continuaram seu avanço. Esse foi mais um feito para um dos mais destacados ases de tanque do Exército dos Estados Unidos. Quando se trata de discutir os ases de tanque da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas tendem a focar nos ases dos Panzers e em suas conquistas. No entanto, é essencial notar que vários tripulantes de tanques aliados também foram ases de tanque excepcionais, com números impressionantes de tanques inimigos destruídos durante a guerra. E Lafayette Poole estava entre os melhores. O sargento Lafayette G. Poole exemplificava os excepcionais tripulantes de tanques formados pelo Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nascido em 23 de julho de 1919 em uma fazenda em Odom, Texas, Poole terminou o ensino médio em Taft, Texas, em 1938. Apesar de tentar se alistar na Marinha, ele foi rejeitado por uma lesão no olho, ao contrário do irmão gêmeo, que foi aceito. Ele acabou sendo alistado no Exército em 13 de junho de 1941. Ele fez o treinamento básico em San Antonio, Texas, antes de ser enviado para o campo Beauregard, Louisiana, onde a recém-formada 3ª Divisão Blindada estava estacionada. Quando a divisão foi reestruturada em janeiro de 1942, Poole se tornou membro do 3º Batalhão, 32, o Regimento Blindado. Após treinar como mecânico, Poole serviu em uma tripulação de tanque e depois tornou-se comandante de veículo. Poole liderou seus homens com determinação, levando-os ao limite com treinamentos rigorosos. Seus padrões eram altos e ele não tolerava trabalho mal feito na manutenção, artilharia ou condução. Ele mantinha seus homens nos mais altos padrões e sempre exigia o melhor deles, alcançando resultados excepcionais. Entre 1942 e 1943, a 3ª Divisão Blindada passou por treinamento no Centro de Treinamento do Deserto, em Victorville, Califórnia, e depois em Fort Indian Town Gap, Pensilvânia.
Em setembro de 1943, pouco antes da divisão partir para a Inglaterra, Poole foi promovido a sargento de Estado-Maior na Companhia 1 do 3º Batalhão, 32, o Regimento Blindado. Poole era tão respeitado por seus superiores que foi convidado a cursar a escola de oficiais e tornar-se segundo-tenente. Ele recusou essa oferta e uma comissão de campo de batalha na Europa, dizendo que queria ser uma das melhores tripulações de tanque da divisão. Após chegar à Inglaterra, a 3ª Divisão Blindada continuou seu treinamento em preparação para a invasão da Europa no dia D, em 6 de junho de 1944. Após os desembarques, a divisão rapidamente entrou em combate na Normandia. Isso marcou o início de uma jornada de combate de 81 dias durante a qual Poole e sua equipe alcançaram um número impressionante de conquistas. Em menos de 3 meses, eles conseguiram destruir 258 veículos blindados alemães, incluindo tanques Panzer IV e Panther, Sturmgeschütz, canhões autopropulsados, vários tipos de destroyers de tanques e transportes de pessoal semi-lagarta. Além disso, eles foram responsáveis por neutralizar vários canhões antitanque rebocados, incluindo pelo menos um canhão de 88 mm. Além de resultar na morte de mais de 1.000 soldados alemães e na captura de 250 prisioneiros. O tanque de Poole liderou essa força-tarefa em pelo menos 21 ataques importantes, um feito notável. Em 29 de junho de 1944, o 3º Batalhão teve sua primeira ação de combate a nordeste de Saint-Lô, perto de Villefosser. Durante esse período, Poole teve uma experiência de quase morte, quando seu tanque M4 equipado com um canhão de 75 mm, apelidado em referência à música de Glenn Miller, foi atingido por uma Panzerfaust ao entrar na vila de Les Forges. Apesar da desativação do tanque, Poole e sua equipe sobreviveram ao ataque e escaparam ilesos. Após sobreviverem ao ataque, Poole e sua equipe não perderam tempo em adquirir um tanque de substituição, que também nomearam de No Clima, para voltar ao combate. O novo tanque M4 estava equipado com um canhão de 76 mm de cano mais longo, que era mais eficaz contra os blindados alemães do que a arma anterior, mais curta, de 75 mm. No entanto, o novo canhão ainda era pouco confiável contra a blindagem frontal de tanques alemães pesados, como Tiger e Panther, exceto a curta distância. Apesar disso, mostrou-se mais eficaz contra a blindagem lateral e traseira mais fina desses tanques. Por exemplo, o canhão de 76 mm era capaz de penetrar a blindagem lateral de um Panther a uma distância de 2.000 jardas. Um comandante de tanque experiente busca posicionar seu veículo para atacar os flancos mais vulneráveis do inimigo. Enquanto o canhão mais curto de 75 mm era mais eficiente ao disparar projéteis altamente explosivos, as unidades blindadas americanas preferiam usar uma combinação de tanques armados com canhões de 75 mm e 76 mm. Normalmente, um pelotão de 5 tanques teria um tanque equipado com um canhão de 76 mm, enquanto os outros tinham armas de 75 mm. Essa abordagem fazia sentido, pois as tripulações dos tanques passavam mais tempo apoiando a infantaria em assaltos a posições inimigas do que em batalhas entre tanques. Portanto, quando blindados inimigos eram encontrados, ter um tanque armado com canhão de 76 mm como o de Poole, no pelotão, era uma vantagem. Em 7 de agosto de 1944, a batalha decisiva do Bolsão de Falaise estava em andamento, e Poole, como de costume, liderava na linha de frente. Quando a 3ª Divisão Blindada ia cercar os alemães com os britânicos, Poole e sua equipe se aproximaram de um grupo alemão em fuga e o destruíram.
Nos estágios finais dos combates no Bolsão, Poole voltou à linha de frente, agora perto de Fermental, França. Infelizmente, o segundo tanque, In the Mood, foi destruído quando um grupo de caças-bombardeiros americanos, Lockheed P-38 Lightning, identificou erroneamente os americanos como inimigos, e os atacou. Poole e toda a sua tripulação conseguiram sobreviver mais uma vez, e logo estavam operando um terceiro tanque, também chamado In the Mood, que também possuía o canhão de 76 mm. Em pouco tempo, eles estavam de volta ao calor da batalha. Na Batalha de Colombières, França, o tanque de Poole quase colidiu com um Panther ao liderar a coluna. A tripulação do Panther disparou 2 tiros, ambos erraram o alvo. No entanto, Euler, que atuava como artilheiro, conseguiu disparar um único tiro. Esse tiro atravessou a torre e explosões internas arrancaram-na do casco do Panther. Poole e sua equipe continuaram a desfrutar de sua boa sorte. A terceira divisão blindada continuou seu avanço para a Bélgica após os combates na França. Em Namur, pequena cidade às margens do rio Mosa, Poole e sua equipe destruíram 16 veículos inimigos em um único dia, incluindo semi-lagartas, canhões de assalto e vários canhões antitanque autopropulsados. A divisão seguiu para o leste, rumo à fronteira alemã, aproximando-se de Aachen. Poole estava frequentemente na dianteira, vigilante e confiante, sentado no topo do tanque. Por ser claustrofóbico, Poole preferia sentar no topo do tanque ou deixar a cabeça fora da escotilha do comandante. Apesar do maior risco de fogo inimigo, a maioria dos bons comandantes de tanque optava por isso devido à visibilidade bem melhor. A sorte de Poole acabou por fim na cidade de Münsterbusch, ao sul de Aachen, na Alemanha, em 19 de setembro de 1944. Enquanto liderava o rompimento da linha Siegfried. A tripulação voltaria para casa em breve para uma turnê para promover títulos de guerra. Desta vez, In the Mood atuava como guarda de flanco da força-tarefa, em vez de liderá-la. Poole descobriu um grande canhão antitanque escondido dentro de uma casa. O municiador de Poole, Boggs, foi enviado para um exame de audição. Antes de voltarem aos Estados Unidos, tiveram um substituto. Naquele dia, o novato travou o canhão ao forçar a munição na culatra. Incapaz de atirar, Poole gritou para dar em ré quando o primeiro projétil atingiu a torre, lançando Poole para fora do tanque e ao chão. Ele desceu correndo, com a perna direita dobrando como uma sanfona. Ele se injetou com morfina, sentou-se e tentou amputar o membro destroçado com seu canivete. O resto da equipe não percebeu que Poole havia sumido. Após o segundo disparo acertar o tanque, o motorista continuou recuando com ele. A explosão soou como o badalar de um sino enorme, e o tanque se encheu com o fedor de pólvora queimada e uma chuva de faíscas brilhantes. O comandante da força-tarefa, tenente-coronel Walter Richardson, observou o In the Mood se aproximar devagar de um barranco e tombar quase de cabeça para baixo, como em câmera lenta. Richardson correu até Poole e aplicou outra dose de morfina. Os médicos chegaram logo depois, deram outra dose de morfina e cuidaram da perna dele, que sangrava muito. A batalha de Poole havia acabado. Sua perna direita, destruída, foi posteriormente amputada, e ele recebeu baixa em junho de 1946. Após passar 22 meses em reabilitação e receber uma prótese, Poole montou um posto de gasolina e uma oficina em sua casa em Sinton, Texas. Depois, iniciou outros empreendimentos antes de se alistar novamente no exército e entrar no corpo de transporte.
Ele conseguiu voltar para a 3ª Divisão Blindada em 1948, graças à intervenção do general Roderick Allen, onde foi nomeado instrutor de mecânica automotiva. Hoje, Lafayette Jipu é lembrado como um dos maiores ases de tanque e por acreditar em treinar duro e fazer o trabalho direito logo na primeira vez. Porque no combate moderno, pode não haver uma segunda chance.